Portal Falar aí Brasil. Nós estamos iniciando uma série de entrevistas com os candidatos a vereadores, a vice-prefeitos, a prefeitos de Manaus. Você está sendo convidado por o proprietário do IG Se Liga Manaus, né, e uma das pessoas que mais tem sido cogitadas, né, nas nossas pesquisas para conseguir o cargo de vereador em Manaus, né? Seja muito bem-vindo, Samir. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço aí pelo convite. E aí a gente está aqui à disposição dessa conversa para a gente tentar, de alguma forma, falar o que a população precisa saber. Enfim, a gente está à disposição aqui agora e estou contigo. Perfeito. Samir, vamos começar com aquela pergunta básica, né? Quem é o Samir? Samir. Samir é um cara família, é um marido, cristão, é um cara conservador, um cara que respeita o próximo, um cara que ama o que faz, não só na questão de Se Liga Manaus, mas nas minhas coisas paralelas. Sou atirador desportivo, gosto muito disso. É isso que no final de semana, tem gente que sai com os amigos, vai para balada e tudo mais. Eu sou mais reservado, eu curto mais a minha família, vou mais para o clube de tiro, coisas assim que eu gosto de fazer. Mas eu sou basicamente isso, eu sou humano, eu sempre sou aquele cara que me coloco primeiramente do outro lado antes de falar do lado daqui. Então, me coloco muito do lado da pessoa antes de falar. Esse, basicamente, sou eu. Pô, legal. Samir, qual é a tua formação? Cara, hoje a minha formação concluída ela é técnica, né? Rádio e televisão, né? Eu cheguei a frequentar outras, porém não concluí porque eu não achei que me encaixava, e por último foi quando eu fiz a parte técnica. E nesse meio período, porém, em situações que o Brasil, na época, nos propôs, que teve a crise financeira, que na época quem decretou foi o presidente Michel Temer, eu fui para o lado do empreendedorismo. Eu abri um restaurante com a minha mãe e de lá a gente começou a ver novos horizontes, né? O restaurante não deu muito certo, depois mais justamente por conta dessa questão da falência nacional, vamos dizer assim. E aí o dinheiro parou de correr na praça e eu acabei deixando quieto essa questão do restaurante. Mas a minha paixão sempre foi a comunicação, e eu já era formado na área de rádio e televisão, e eu já tinha trabalhado em algumas emissoras, e dessas emissoras também acabou acontecendo a minha saída por não querer falar a mesma linguagem, né, da direção, enfim. E aí eu acabei indo para a parte do restaurante, não deu muito certo. E aí, em seguida, aconteceu a questão do Se Liga Manaus. Foi aí que, em fevereiro de 2016, foi quando eu coloquei meu pé no chão e falei, não, vou voltar para a área de comunicação e vou voltar a estudar a parte de comunicação novamente. Quero trazer a rádio, a televisão e, na época, a internet, né, para dentro de uma plataforma. O projeto Se Liga, ele era para o Facebook. E aí, como eu comecei a estudar muito essa questão, e o Facebook ele foi caindo, e aí eu entrei de cabeça no Instagram. Então, eu peguei e fui estudar mídias sociais. E depois eu me especializei em mídias sociais. E hoje trabalho também com isso. Não trabalho somente com mídias sociais, mas também é uma ponte dentro do meu cenário atual, que é a mídia social. Beleza. Samir, durante 4 anos, né, que você falou para mim que começou em 2016 com o Se Liga Manaus. Então, durante 4 anos, tu está comandando... Agora em fevereiro. Fevereiro desse ano vai fazer 5 anos. Agora, já de 2021, a gente está bem aí. Bem aí, né? Tá bem? Então, há 4 anos e alguns meses, você comanda o Se Liga Manaus, né? Que ele é a porta de entrada para uma série de denúncias da população, né? Você dá vez e voz à população através do teu blog, né? Tu não gosta que eu fale que é um portal de notícias, né? Ele é um blog, né? Não, então, tendo em vista ele sendo um blog,
eu acabo ajudando as outras emissoras, tanto de rádio quanto televisão, site, portal. Eu não me vejo como concorrente dessas pessoas. Pelo contrário, eu sou ali apenas uma ponte também para ajudar a transferir a comunicação deles para a sociedade. Claro, as que são coerentes. Tem umas que são apelativas demais e a gente acaba não ajudando. Não que ajudando, mas proliferando a informação. Quanto o restante, a gente está ali para ajudar. Certo. Como eu estava te falando, né? Nesses 4 anos, tu tá dando vez e voz à população, né? Por que tu se acha apto hoje, agora mudando para o cenário político, tá? Por que tu se acha apto a exercer um cargo de vereador, tendo em vista que você não tem essa experiência, né, no meio público, digamos assim, no serviço público? Então, eu trabalho já na comunicação, já tem praticamente aí uns 10 a 11 anos. E eu sempre trabalhei pelos bastidores na política. As pessoas estão me vendo agora, na frente, né? Agora. Mas eu sempre estive pelos bastidores. Eu sempre fui funcionário de alguém. Eu fui funcionário de um deputado, fui funcionário de um vereador, enfim. Porém, eu não compactuava da forma que eu via pelos bastidores. E aquilo, para mim, me doía, porque a política, o meu entender de política, é você servir a sociedade, é você estar lá servindo a sociedade pelo bem comum de todos, e não pelo bem comum da minha casa, da minha família. Não, não é isso política. Então, tinha algumas coisas que eu ia crescendo profissionalmente, ia vendo pelos bastidores, e ao mesmo tempo eu não concordava, porque aquilo ali era totalmente errado. E aquilo foi me amadurecendo, né? E algo dentro de mim já me avisava que mais na frente eu poderia sim disputar um pleito, mas eu teria que me preparar. Eu teria que entender as pessoas, eu teria que ver o outro lado primeiramente, antes de eu estar do lado daqui, para eu poder fazer algo. Então, o que eu fiz? Durante esses 10 anos de formação, acabei trabalhando para essas pessoas, comecei a observar o lado podre da política, o lado errado da política, e não compactuava. E quando foi em 2016, pós o que eu disse ainda há pouco, o fechamento do restaurante, foi quando eu sentei e falei, não, vou montar um canal para mim e vou dizer quem eu sou, vou tentar ajudar da forma como eu acho que deve ser. E a política, ela está inserida em tudo. A gente não pode dizer que a política ela só está ali porque está na Assembleia, está ali na CMM, está ali na Prefeitura. Não, a política está dentro da faculdade, a política está dentro de casa, a política está dentro da escola, a política ela está em qualquer lugar, ela está em todos os ambientes. Só que a forma de você lidar com a política, que é aí que é a sacada. Ou você se torna um servidor realmente político da sociedade, ou você se torna um servidor político dos políticos anteriores. E é isso que eu não sou, não compactuo, e também não tem ninguém que possa chegar e dizer, ó, tá algemado, aqui você tá com a gente e eu não tô. Eu caminho só, sempre fiz as minhas coisas só e tenho muito orgulho disso, por me tornar essa pessoa que eu sou, referência para alguns, e por conta desse meu jeito de ser durão, carrasco e tudo mais. E aí vem a questão da política para o Se Liga Manaus. Ele também sempre foi político. Eu sempre levantei essa bandeira de política lá, né? Levando, fazendo com que as pessoas compreendessem que a política ela é a única forma, o único meio de servir, de consertar ou de tentar, pelo menos, amenizar os problemas da sociedade, é só através da política, não tem outro meio, entendeu? O que nós fazemos no Se Liga Manaus, ele é um pouquinho assim na frente do que se tivesse realmente um político, alguns, né? Ainda existe alguns, mas a grande maioria, então, assim, se existisse a grande maioria para defendê-los realmente, para levantar a bandeira da sociedade dentro da política, pode ter certeza que o Brasil, Manaus e o Amazonas seria bem melhor do que é hoje. Sami, hoje nós vemos aí, vamos comentar um pouco sobre o teu blog, né, no Instagram. Nós vemos que a população ela reclama muito de serviços públicos, né, como infraestrutura, transporte coletivo, essas coisas cotidianas. Como é que tu vê o cenário político de Manaus hoje? Eduardo, eu vejo que falta comunicação. É isso que falta comunicação. Eu vou falar em relação
Eu vou falar no geral, eu não vou dar asa para o prefeito ou para o governador. Eu vou falar do modo geral. Eu acho que falta comunicação. Então, vamos trazer para a nossa realidade. Quer ver um grande exemplo? Águas de Manaus, perdão, Seminf vai lá, recapia. 2 dias depois, Águas de Manaus vai lá e fura de novo. Aí, Seminf vai lá, recapia. Aí depois a Cigás, ou outra empresa representante do gás, vai lá e fura de novo. E aí o que, que eles fazem? Fazem um remendo que aí fica igual, a gente queria até falar, né, mas por respeito, fica igual a cara lá daquele cidadão. E aí, a gente não tem uma fiscalização contínua, ou nem contínua não existe, uma fiscalização para que veja esse tipo de problema. Porque, assim, ali é dinheiro público, é dinheiro meu, seu, são tributos que nós pagamos, né? E o nosso dinheiro está sendo empregado ali naquela obra. Só que não tem uma comunicação entre as empresas e acaba fazendo que fica aqueles mondrongo, e quando você vê, a rua já está cheia de buraco novamente. E aquilo é gasto desnecessário, não existe uma comunicação entre eles. Isso, para a gente, é inadmissível. Não pode acontecer. Então, assim, aí eu pergunto, cadê os vereadores que poderiam fiscalizar isso? A gente não vê. Inclusive, hoje mesmo eu recebi mensagem em vídeo, se você até me permitir, se quiser, depois eu envio para você. Uhum. O cidadão me mandou, olha aqui, ó, muito obrigado pela denúncia que você fez lá, conseguimos, estão recapeando nossa rua, mas, ó, passou aqui uns 4, 5 vereadores aqui tirando foto, dizendo que foi eles que fizeram a obra, e não foram. E também não vou levar crédito que foi eu que fiz, porque também não foi eu. Porém, fomos a ponte para levar até a secretaria dizendo onde está o problema. Que isso aí não era nem para ser trabalho nosso. Então, a gente abraçou uma causa onde a gente abraçou essa causa voluntária, porém, a gente não recebe para isso. Samir, tu está reclamando porque tu não está recebendo? Não, eu estou dizendo que nós estamos fazendo o papel do vereador, e eu não sou vereador. Você está me entendendo? Então, não existe uma comunicação entre os vereadores e o prefeito e as empresas. E isso quem paga no final das contas somos nós. Isso eu estou falando de asfalto. Água agora, vamos lá. A água do Amazonas, que é a empresa hoje, a concessionária que comanda o estado do Amazonas, ela até trabalha no meio de comunicação dela, informando o cidadão que daqui a 2 dias vai faltar água. Isso é muito legal, coisa que já a Amazonas Energia já não faz muito bem. Águas da Amazônia ela faz mais. Mas o que acontece? Não é só eu avisar para o cidadão para que ele junte lá seu meio litro de água, porque vai faltar um dia de água, e aí eu vou dizer, ó, daqui às 18 horas vai voltar a água. E aí às 18 horas a água não chega, ela chega 3, 5, 8, 10, meio-dia do outro dia. Então, nesse caso, eu vejo que falta compromisso da empresa com a população, porque nós pagamos água caro, nós pagamos energia caro, são contas que nós estamos pagando absurdamente, muito alto, e o cidadão que hoje, por conta da lei, infelizmente, muitos perderam seus empregos, estão vivendo por conta do auxílio, que antes era 600, hoje é 300, e a gente sabe que com R$ 300 a gente não consegue viver, e pagar água e energia muito menos. Então, tem que existir uma comunicação entre os órgãos, tem que ter uma fiscalização rigorosa, e também tem que ter leis que punam esse tipo de situação. Porque uma vez que eu recapio a rua, aí a empresa vem e faz buraco, e fica por isso mesmo, e ninguém fala nada, a empresa ela não paga, ela não é arcada com prejuízo nem nada, e aí? Quem é que tem que fiscalizar isso aí? É verdade. Somos os cidadãos? Não. A gente colocou para eles tomarem conta. Então, água e energia, a gente está tendo um problema muito grande nessa questão da sociedade em si. E é o maior ponto, é um dos maiores pontos que a gente recebe de reclamação de denúncia é água e energia. Transporte, a gente pode dizer que fica em terceiro lugar, o transporte público. Né? Inclusive, chegaram já alguns novos ônibus, né? Eles estão distribuindo aí pelas frotas, mas, de verdade, sinceramente, eu acho que não é suficiente e não vai acabar com os problemas. Porque o ônibus meia-boca que hoje está rodando aqui, eles vão jogar lá para o Puraquequara, para o Zumbi,
entre outros, bairros mais longínquos, mais distantes, e aí eles vão pegar esses novos e vão colocar no centro, só para maquiar para as pessoas verem que ali está passando ônibus novo. Mas na periferia, que é onde a sociedade precisa mais, não vai ter ônibus novo. Isso aí eu te comprovo. A gente pode pegar câmera fotográfica, câmera de vídeo, chegar lá, você vai ver o ônibus cacarento caindo aos pedaços. Não existe isso. Samir, caso eleito, quais são as tuas propostas hoje a serem executadas de imediato assim que você assumir? Tá. Eu tenho algumas, assim, que eu posso te dizer que eu darei o meu braço a mais por elas, porque eu acho que são necessárias. Eu acho que a sociedade ela tem 3 pilares que ela não poderia deixar, momento algum, tanto no governo quanto na prefeitura, deixar de canto ou tirar os benefícios ou olhar menos para ela, que seria educação, saúde e segurança pública. Hoje, na questão da educação, a gente pode andar pelos bairros da cidade, a gente vê muitas creches fechadas. Não por conta do Covid. Antes mesmo do Covid, entraram na questão da reforma, né? E aí tem obras paradas. E se a gente for fazer conta, tem obras superfaturadas, entre outras coisas, que a gente não vai entrar no mérito também. E aí a gente observa que, por exemplo, você vai no Santo Antônio, tem uma creche lá parada, próximo à igreja do Santo Antônio. Estou dando exemplo, tá? Aí você chega lá, a creche está parada, ok? Só que assim, o pai e a mãe, eles precisam trabalhar, eles não têm condições de deixar a criança numa creche particular, ele precisa daquela creche pública que a prefeitura cede para ele, né? E aí, o que acontece? Pelo menos naquela localidade, teria que ter pelo menos 3 ou 2, porque se aquela creche fechar, tem uma outra que possa ajudar, né? Ser como se fosse uma válvula de escape para aqueles pais que precisam deixar suas crianças lá. Isso eu estou falando de escola básica, né? de berço, é isso que eu estou falando. Em segundo ponto, que eu vejo que falta aqui na nossa cidade, em relação ainda à educação, uma escola técnica profissionalizante, primeiro, segundo, terceiro ano, onde, assim como a gente pode até fazer como se fosse uma cópia do IFAM, que foi Cefet no passado, hoje é IFAM. A gente pode até pegar e fazer uma cópia, mas, diferentemente, sendo administrada por um órgão federativo, a gente pode ter uma instituição administrada pela Prefeitura de Manaus. Isso gera emprego e renda, porque a gente vai fazer concurso e vamos colocar professores. Se a gente for observar, quantos e quantos professores são formados a cada 6 meses ou a cada ano? E esses professores não conseguem entrar no mercado de trabalho, ok? Isso na parte da educação, que eu acho que são primordial para o momento. Terceiro ponto, saúde. Casinha da Saúde. É um projeto já aí de aproximadamente uns 8 a 10 anos, ou mais. Porém, a Casinha da Saúde, se você for andar na cidade, você não vê mais ela aberta. Está entregue lá as baratas, a moradores de ruas, pinchadas, sujas. E a Casinha da Saúde, ela nada mais, nada menos, é aquele lugar estratégico onde você desafoga a UBS e os SPAs. E os prontos-socorros, que seria 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo, que são os centrais, os de referência para os menores. Então, a casinha de saúde, ela dá o escape para a população, ao invés de ela ir logo direto para o 28, ela consegue uma consulta ali com o médico da família lá naquele lugar, né? E ela já começa também a ter um atendimento básico ali, sem ter necessidade de ir, por exemplo, para uma UBS ou para um SPA da vida. Ela já começa ali. Às vezes, tem procedimentos que você não precisa de um especialista, né, muito grande. Um médico ali mesmo, que seja um clínico geral, ele vai conseguir identificar o problema e já resolve ali. Ou seja, eu não tenho mais uma cadeira para estar
sendo vaga em hospitais de médio porte e de grande porte. Então, ali, a casinha da saúde, com toda certeza, vai ser um dos pontos onde eu irei bater firme e forte para que ela seja reativada. Saúde. Segurança pública. É inadmissível a gente ter uma guarda municipal, se a gente for prestar atenção, nada contra, fica aqui a minha clareza, nada contra as pessoas que estão entrando na terceira idade e ainda estão nos cargos públicos. Nada contra. Porém, se a gente for equiparar uma pessoa de 30 anos com uma pessoa de 59 para 65 anos, porte físico e a questão de estrutura física para você, por exemplo, correr atrás de um bandido, exemplo, é totalmente diferente, é desproporcional. Então, ao meu ver, guarda municipal, a gente pode armar? Pode. Em outros estados já tem guarda municipal que já é armada. Então, essa é a minha bandeira também, armar guarda municipal. Porém, tendo em vista, não são todos que vão estar qualificados para usar a arma, para ter o treinamento, como eu disse ainda há pouco. Tem pessoas lá há mais de 60 anos trabalhando na Guarda Municipal. Eu não vou colocar um senhor desse para correr atrás de bandido. E outra coisa, a Guarda Municipal também ela não é para ela correr atrás de bandido. Eu estou dando só como exemplo, tá bom? Não é para ela correr atrás de bandido, mas é, por exemplo, Guarda Municipal ela pode fazer ronda no Teatro Amazonas, onde tem bastante turista, onde tem bastante família. Não precisaria colocar ali uma viatura do Estado, onde essa viatura do Estado a gente poderia jogar para os bairros, porque a gente tem um déficit muito grande de policiamento do Estado, né, circulando os bairros. Então, a gente poderia desafogar também essa questão de segurança pública, armando e dando suporte para a Guarda Municipal. Né? Eles não vão ser um policial de elite, um guarda de elite, não. Eles vão ter treinamento de tiro, vão ter treinamento básico aí de defesa pessoal, e entre outros, para que assim eles possam ter a qualificação para poder andar com seu equipamento, municiado, armado direitinho, para ele fazer primeiramente a contenção. Essa é a grande realidade. Ele faz a contenção, liga para a polícia chega, só faz o serviço de levar. Pronto, é isso. Meu pensamento e o meu modo de ver em relação à guarda municipal que nós temos. Existem alguns que são da guarda municipal que eles já andam armados e tudo mais, mas isso só para proteger o prefeito, para ficar lá. Mas isso não condiz com a nossa realidade. A guarda municipal, ela já diz, municipal, ela não é guarda do prefeito. Então, tem que ser uma guarda municipal que ela proteja a sociedade, a comunidade e o município. Pronto, e acabou-se. Não é para ela dar privilégio para uns apenas. É para ela trabalhar para o povo. Essa é a grande função. O nome já diz, guarda municipal. Então, esse é o meu ver em relação a esses três pilares. A saúde, a educação e a segurança pública são assim as minhas bandeiras logo de imediato para 2021, se assim Deus me abençoar entrando nesse mandato aí. Beleza. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, tá? Tá bom. Samir, um vídeo me chamou muita atenção quando você oficializou a tua campanha, né? Você fez um cartaz lá que você não iria receber o fundo eleitoral e que iria ter, sim, um candidato conservador. Me explica isso. Então, esse vídeo gerou muita repercussão, né? E briga também. Mas, assim, eu não vim para criar briga com ninguém, nem com as pessoas da direita, esquerda, centrão, nada disso. Eu só apenas estou fazendo o meu papel como cidadão, né? E como conservador, né, acredito nas coisas, acredito que são reais, né? Essa é a grande verdade. São reais, são coisas reais, que é o caráter, que é o respeito, que é o amor ao próximo, amor à família, ser honesto acima de tudo também. Porque, Eduardo, eu vejo assim, não adianta você ter um puta currículo e você ser desonesto. A gente não precisa ir muito longe, só olhar aí as CPIs. Eu não vou nem citar para não ser
taxado depois, mas só olhar todos os CPIs, você vai ver, o cara tem um puta currículo. O cara é expert, doutorado, e o cara é corrupto. Então não adianta a gente ter um puta currículo e ser corrupto. A gente precisa de pessoas honestas, pessoas que queiram trabalhar para a sociedade. E o fundo partidário é nada mais, nada menos do que isso. Eu fazendo a minha parte e não aceitar um recurso que é público. Manaus. Vamos focar em Manaus. O que está Ok. certo, o que está certo e o que está errado na cidade? Mas, no modo geral, falando politicamente, ou você está falando problemas? Modo geral. Tá bom. O que tu acha que deve continuar e o que tem que ser repensado para mudar? Mas em que? Qual o sentido? Você está falando da Geral. política ou você está falando problemas da cidade? Geral. Geral. Tá. Primeiramente, tá, ok. Como a gente está falando de uma entrevista falando sobre política, a gente vai começar então dessa forma. Primeiro a gente tem que renovar a política. Colocar pessoas honestas, pessoas que trabalham para a sociedade. Esse é o primeiro ponto. Acabou. Segundo ponto, temos que ver o que está indo, o que está fluindo, o que está regredindo na nossa cidade. Eu vou te dar um exemplo muito grande da faixa azul. Ao meu ponto de vista, se você falar assim para mim, Samir, faixa azul hoje continua ou tira? Eu falo que eu tiro. Se eu tivesse esse poder, eu tirava a faixa azul. Eu vou te dar exemplo. Você vai na Torquato Tapajós ou Constantino Neri, principalmente no horário de pico, você vê um ônibus na direita, você vê um ônibus no meio e você vê um ônibus na esquerda. E sendo que a faixa azul ela foi destinada para o ônibus. Porém, o projeto em si, ele é encantador, ele é perfeito. Mas na prática ele não funciona. Porque mais de 80% dos nossos ônibus aportam do lado direito. As paradas são do lado direito. E não são do lado esquerdo ou do meio, como agora estão fazendo. Entendeu? Então, assim, é um projeto que não serviu muita coisa. Pelo contrário. Serviu para multar muita gente. As pessoas que vão assistir esse vídeo e que vão ver esse momento que eu estou falando, conhecem alguém ou até elas mesmas já sabem que andou no horário, andou no horário, pegou multa. Agora é totalmente desnecessário. A pista fica livre, você anda, você vê um horário lá, a pista fica livre e o trânsito está intenso e ninguém consegue andar. Totalmente errado, um projeto errado. Então é um projeto que eu sou totalmente contra, porém existe possibilidades de você consertar. Vou te dar exemplo. Vamos lá, eu libero a faixa azul agora. Pode passar ônibus, moto, carreta, o que quiser. E eu chego com o sindicato, chego com os donos das empresas. Vem cá, eu preciso de X ônibus que só vão andar na Constantino Neri, na Max Teixeira, na Torquato Tapajós, com a porta para o lado esquerdo. Bum! Eu quero esses ônibus para daqui a um ano. Todos. Esses ônibus, eles só vão andar lá. E eu tiro todos os ônibus que andam no meio e que andam da direita. Zero a pista da direita. Isso é uma coisa a se fazer. Enquanto os ônibus não chegam, eu deixo a pista livre. Eu não posso estar multando o cidadão, eu não posso estar multando o condutor por um erro do político. É um erro político aquilo, é um erro público. E quem paga é a sociedade, você está me entendendo? Sim. Isso é errado, é totalmente errado. Então, essa para mim seria a minha crítica. Hoje, se você me perguntasse sim ou não, eu falava não, eu tirava na hora. Porém, eu te dou a solução. A solução é essa, faz isso. Entendeu? Só que, infelizmente, a gestão que nós temos hoje no poder é cabeça dura. Está pensando não sei aonde. E a população que vai para o espaço. Essa é a grande realidade. Ainda bem que já está Então, saindo. basicamente, sim, está saindo, graças a Deus. E aí, isso é um problema muito grande da questão da mobilidade urbana, né? Que é a mobilidade urbana. Então, isso faz parte também, né? Então, a gente tem que pensar. Porque, Eduardo, conversando com algumas pessoas, elas não querem muito. Elas querem pelo menos o básico funcionando. E isso, se a gente for prestar atenção, a gente nem o básico tem funcionando. Entendeu? Por exemplo, você vai no Detran da vida, se você for agora, hoje, Manaus, 1º de outubro de 2020, se você for agora fazer um agendamento,
você só vai ter agendamento para dezembro. Tá, ok, beleza, por conta do Covid, da pandemia. Ótimo, tudo bem, até aí a gente entende. Mas antes, era do mesmo jeito. Então é algo que não anda, né? Isso eu estou dando exemplo do Detran, fora os outros órgãos. Acabei de receber uma mensagem aqui enquanto deu problema na internet, a pessoa tentando fazer um cadastro no site da prefeitura e no PAC e não conseguia fazer, está desde manhã tentando e não consegue, não tem sistema. Isso é absurdo, entendeu? Então, me diz, o que, que a gente tem que fazer? Ou a gente fiscaliza ou a gente fica calado. E calado eu não vou ficar. Isso aí pode ter certeza que calado eu não vou ficar. É complicado isso, né, Samir? Assim, eu penso com relação à mobilidade urbana, né? Que a nossa engenharia de tráfego ela é muito falha, né? Você já passou pela Avenida das Torres agora, recentemente? Eles criaram uma pista do lado esquerdo para ciclista. Então, absurdo, dinheiro jogado fora. Aí o que é que eles fizeram? Fizeram uma ciclovia agora dentro do canteiro. E aí? E o dinheiro que foi lançado lá na rua, lá, a tinta? E tá Foi para onde recente. o dinheiro? E foi recente. Sim. Foi recente que Sim. fizeram isso. Né? Mas, Eduardo, olha só, deixa eu te falar. O que me dói na alma, eu vou ser bem sincero aqui com você. O que me dói na alma, que isso é culpa não é do prefeito, é culpa dos vereadores. Porque os vereadores que são as pessoas que para fiscalizar o dinheiro da prefeitura e para fiscalizar o que o prefeito está fazendo. Então, a partir do momento quando você está vendo que ali um projeto exorbitante daquele ali não vai funcionar, você já chegaria lá na prefeitura, para aí, isso não vai funcionar. E aí você dá a sua explicativa. Por que não vai funcionar? Entendeu? Então, isso é omissão dos vereadores. Com toda certeza, sem medo de errar, omissão dos vereadores. Estavam mais preocupados com as eleições de 2020 do que ver os problemas da sociedade. Essa é a grande realidade. Samir, o que Manaus pode esperar de você caso você seja eleito? Então, eu acho que Manaus só tem a ganhar. Porque, como eu falei ainda há pouco, eu quero levar o Se Liga Manaus para dentro da CMM. Então, para quem conhece o nosso trabalho, já sabe como funciona, de fiscalizar, de atuar, não, quando eu digo atuar, não é atuar de ator, tá? Atuar ferrenho, ali de ter uma opinião própria, de motivar as pessoas a fazer o que é certo, de expor o correto ou o errado. Então, eu quero levar o Se Liga para dentro da CMM e a gente continuar esse trabalho lá dentro. Porque, penso eu assim, se aqui fora eu já consigo desenvolver um bom trabalho, a gente, estando dentro, a gente consegue também desenvolver um ótimo trabalho. Entendeu? Então, a gente vai juntar o útil ao agradável. Só que agora com mais responsabilidade, mais transparência e mais gosto de querer fazer o melhor para a sociedade, para Manaus. É isso, não tem que desenhar muita coisa, o que nós podemos fazer. O que nós vamos fazer é dar continuidade o que nós já somos. Somos referências de denúncia, fiscalização, entre outros. E é o que a gente quer fazer para Manaus. Agora, aquela perguntinha da Xuxa, né? Não, perguntinha de final de Big Brother. Por que votar em Samir? Votando no Samir do Se Liga, votando em mim, primeiramente que você vai ganhar um amigo. É, isso mesmo, você vai ganhar um amigo. Você vai ganhar um amigo que vai, com toda certeza, levantar a sua bandeira, com toda certeza vai levantar a bandeira da sua comunidade, do seu bairro, dos seus problemas, vai levantar a bandeira da educação, da saúde, da segurança, que são os 3 pilares que eu falei ainda há pouco, e é importantíssimo para a sociedade. Você votando no Samir, você vai ter uma fiscalização melhor, você vai ter transparência, você vai ter honestidade no poder. Isso vai acontecer se você me der o voto de confiança, se você votar no Samir. É exatamente isso.
Samir, eu te agradeço pela participação, foi muito proveitosa, né? Gostei bastante, usamos todo o tempo mesmo com as interrupções, né? Temos mais de 1 hora de gravação, isso é muito bom. Agora eu vou te dar o tempo que você precisar para suas considerações finais. Fala com as pessoas que nos assistem, né? Pede o voto, dá o teu número. Bom, primeiramente eu quero agradecer, Eduardo, aí do Fala Aí Brasil, por ter cedido esse espaço, né, para que a gente pudesse colocar nossas ideias, falar um pouquinho do cenário atual. Isso é muito importante. E, assim, eu quero poder falar para você que está aí do outro lado, que você acreditando no Samir do Se Liga Manaus, como eu disse ainda há pouco, além do amigo, você vai ganhar não um político de chaveiro, você vai ganhar uma pessoa que respeita a sociedade, que isso é primordial, isso é importante. Então, além do amigo, você vai ganhar uma pessoa que respeita a sociedade, que vai estar comprometida com você, independentemente do que seja. Eu não faço acepção de pessoas, de sexo, de gênero, de religião, nada disso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de tratar com pessoas, independentemente do que ela é, do que ela faz, do que ela seja. Eu acho que a gente não pode se meter na vida do outro. A gente não pode se meter, mas a gente pode sim compartilhar coisas boas com as outras pessoas. E eu quero compartilhar o meu conhecimento, eu quero compartilhar a minha inteligência, as minhas ideias, a minha forma de administrar, a minha forma de ver as coisas além, entendeu? De parar o que tem que ser parado, de levar adiante o que deve ser levado adiante. Então, você que está aí do outro lado, se você me der esse voto de confiança, e com toda certeza eu vou honrar. E, como eu falei, a minha campanha ela tem sido com ousadia e alegria. Nada além disso. Ousadia, porque tudo que eu faço, eu exponho, eu vou para cima, eu não tenho medo. E aí, porque eu faço com amor, eu faço porque eu gosto, eu não faço por pressão. Não estou pleiteando um cargo público ou entrar na política por conta de dinheiro. Eu não vivo de política. Eu tenho as minhas coisas para cuidar. Eu sou um empresário, e entre outras coisas. Então, eu não dependo da política. Eu não sou político. Eu quero estar na política, mas eu não sou político. Então, você que vai estar aí do outro lado vendo agora esse vídeo, essa entrevista, se você puder me dar seu voto de confiança, a sua mão amiga e a sua coragem também, porque para pleitear um cargo desse, você tem que ter coragem e atitude também. Então, você também vai ser corajoso assim comigo. Vamos juntos, no dia 15 de novembro, agora de 2020, 51678. Samido se liga na cabeça. Não é, Eduardo? Obrigado, Samir. Eleições 2020.